Você sabia que a depressão não é um diagnóstico único? Existem vários diagnósticos, vários tipos de transtorno que fazem parte do grupo transtornos depressivos. Todos eles têm algumas características em comum, mas eles se diferenciam também por conta de algumas características que eu vou explicar melhor aqui. Todos os transtornos que fazem parte do grupo de transtornos depressivos têm em comum o humor deprimido, o prejuízo social e também perda de interesse. Então, isso é algo em comum dos transtornos depressivos. Mas, aquele transtorno que a gente normalmente vê, que a gente fala, essa pessoa tem depressão, será que eu tô com depressão? A gente tá falando do transtorno depressivo maior. Vamos lá. O transtorno depressivo maior é o transtorno em que a pessoa vai ter episódios claros de depressão. Então, existem comportamentos muito claros da depressão que duram pelo menos 2 semanas. Ou seja, a pessoa pode ter dificuldade de cumprir as tarefas do dia dela. Isso é muito comum. Outra coisa muito comum é aquela pessoa que não consegue sair da cama, aquela pessoa que fica um pouco mais lenta, que faz um certo afastamento social, então ela se isola. Tudo isso faz parte. E normalmente, uma experiência que essas pessoas trazem é de sentir um peso muito grande, uma angústia muito grande. E esse transtorno tem um prejuízo social, tá? Então, o que acontece? Vai ter um prejuízo no trabalho, ou no relacionamento amoroso, ou na família, vai ter um prejuízo. Esse transtorno, ele é muito conhecido porque ele é intenso, porque tem um sofrimento muito alto e por conta do prejuízo social. O que eu vou explicar agora é o transtorno depressivo persistente, que é a distimia, tá bom? Para esse transtorno, a pessoa precisa ter um comportamento crônico e um sentimento crônico depressivo por pelo menos 2 anos. Então, o tempo é maior daquela sensação e daqueles sentimentos e das experiências, porém a intensidade é menor. Ou seja, é uma pessoa em que ela tem uma autoestima baixa, ela tem pouca motivação para fazer as coisas, ela está constantemente com dificuldade de ter ânimo, ela desiste fácil, mais ou menos isso, tá? Isso pode caracterizar. E aí quando você vai falar com a pessoa, eu sempre fui assim, eu sempre me senti assim, é como se a pessoa visse a vida preto e branco, mais ou menos nesse sentido. Tem uma autocrítica muito grande também, tá? Então, ele é menos intenso que o transtorno depressivo maior, mas ele é mais duradouro. E aqui vai um que muita pouca gente conhece, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM. E não é a TPM, tá, gente? É diferente da TPM, não é aquela irritabilidade comum, sensibilidade comum. Não, é algo realmente em que a pessoa, nesse período, que a gente chama de fase lútea, ela apresenta episódios muito intensos, depressivos, tá? Então, depois da ovulação, mas antes da menstruação, pode aparecer episódios, meltdowns, né? Esses colapsos que a gente fala, uma irritabilidade muito grande, uma apatia muito grande, um choro muitas vezes descontrolado. Então, assim, é como se fosse uma TPM bem intensificada, mas assim, num ponto em que traz prejuízos para a vida dessa pessoa, tá? Bom, o próximo chama transtorno depressivo induzido por medicação ou substância. O nome é muito explicativo, mas é basicamente isso, né? É quando os sintomas depressivos eles aparecem diretamente ali quando a pessoa está usando um tipo de substância ou medicação, na abstinência ou no efeito dessa medicação ou substância, tá? Então existe um retraimento social, uma mudança abrupta de comportamento e uma mudança abrupta também do nível de energia. A pessoa pode ter uma queda de energia muito alta ou um aumento de energia muito alto. É bem difícil, traz muita confusão, sensação de perda de controle e também uma confusão de não ter clareza do gatilho daquela sensação. Né? Então, não necessariamente a pessoa consegue perceber que isso tem a ver ali com a substância que ela está utilizando. Basicamente, esses são os principais que eu queria trazer para vocês. Tem algumas curiosidades aí, né, que eu acho que a maioria não sabia. Existem algumas outras especificidades, mas que não vêm ao caso, porque, enfim, não é relevante aqui nesse momento, tá? Mas o que eu quero ressaltar é que a depressão ela é diferente da tristeza. Muito diferente, tá? A tristeza é algo natural, é algo importante. Você sentir tristeza é importante. Mostra que tá tudo funcionando certinho aí, tá? Então não é um sinal de alerta ficar triste, tá? Em situações que geram tristeza. Isso, na verdade, tá muito bom. E continue assim, ficando triste quando tem que ficar triste, tá? Isso faz parte do nosso sistema, isso faz parte da forma que fomos feitos, né? A depressão, ela tem uma alteração química no cérebro, em que a pessoa, ela tem muita dificuldade de regular o humor. Então, a tristeza ou até a apatia, em muitas situações, ela fica muito grande, né? Tem uma dificuldade na motivação, por isso que as pessoas ficam desmotivadas, tem dificuldade para limpar a casa, trabalhar, conversar com as pessoas, sair de casa, tá? E tem também uma dificuldade muito grande de sentir prazer. Então não é mimimi, não é uma tristeza, não é uma coisa que levanta que passou, tá? É realmente algo que precisa ser levado com a seriedade que tem. E aí, como forma de tratamento, a gente precisa da psicoterapia, sempre baseada em evidência, tá bom, gente? Tem muita gente que procura diferentes terapias. Enfim, eu nem conheço pra citar o nome pra vocês, tá? Mas é importante vocês procurarem algo que é baseado em evidência, que tem funcionalidade, que é importante e que vai funcionar e que é um tratamento científico, tá bom? Então, a psicoterapia entra, a TCC é altamente recomendada para casos de transtornos depressivos, tá bom? Mas muitas vezes não dá conta, porque dependendo do nível de depressão, só a terapia não vai ser importante, é aí que a gente vai entrar com a medicação. Por que a medicação às vezes é necessária? Porque, como eu falei ali no story anterior, enfim, a química do cérebro daquele indivíduo
tá prejudicada, né? Tem alterações químicas. Então, a medicação vai conseguir entrar aí, regulando essa parte química e fazendo com que o indivíduo consiga responder melhor à psicoterapia. Por isso que a gente sempre fala que a psicoterapia e a medicação muitas vezes precisam andar juntinhos. E é isso. Se você está passando por isso, procure ajuda profissional, tá? É muito importante. E se você conhece alguém que está passando por isso, que bom que você assistiu tudo. É muito importante se conscientizar, né? E aí estar disponível para poder ajudar essa pessoa da melhor forma possível. E muitas vezes a ajuda começa em saber o que aquela pessoa está passando, ter empatia, não julgar, né? Não tacar culpa nessa pessoa. Então, tudo isso é muito importante. Tá bom? Vou deixar uma caixinha de dúvidas aqui. Caso vocês tenham dúvidas, eu respondo. Um beijo.